Então, estamos de volta com a nossa aula e no começo, não é verdade, das aulas de hoje, eu falei que nós veríamos a aula de ciências, mas eu errei, é a aula de geografia, certo? Então, desculpa, certo? Acho que vocês devem ter ficado, ai, aula de ciências de novo? Será que o professor trocou o horário? Não, mas foi só apenas um pequeno equívoco, certo? Então, a gente sempre está fazendo equívocos, mas agora nós vamos ter aula de geografia, certo? E não de ciências. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição número 6, certo? De geografia, na lição sobre a vegetação do planeta. E hoje nós vamos mais especificamente para a página 384. Então vamos lá, abra o livro na página 384. Se você ainda não conseguiu abrir na página, pause o vídeo e abra o livro na página 384. Agora que você abriu o livro na página 384, viu que nós vamos começar hoje com tundra, certo? Então, o que é a tundra? Vamos lá ler para descobrirmos o que é a tundra e suas características? Então, tundra é um tipo de vegetação existente em regiões onde o solo permanece congelado praticamente o ano inteiro. Durante poucos meses, o solo descongela e então surge a vegetação de musgos, líquens e plantas baixas. Essa vegetação é muito utilizada para pastoreio. Então, o que é a tundra? Tundra ela é um tipo de vegetação, certo? Que só nasce em um lugar, certo? Não, por exemplo, um lugar só, uma cidade ou um país, mas no lugar onde o solo é congelado na maior parte do ano. Ah, professor, que local é esse onde o solo fica congelado a maior parte do ano? Ora, próximos aos polos e nos próprios polos, certo? Que o solo fica congelado a maior parte do ano. E, por exemplo, tanto no Polo Sul e no Polo Norte tem regiões que o solo fica congelado o ano inteiro, nunca descongela, apenas uma parte descongela, certo? Então, e durante os poucos meses quando o solo descongela, aí vai nascer algumas plantinhas bem pequenininhas, certo? Que no caso são a vegetação de musgos, líquens, plantas baixas, certo? No caso, musgos, líquens, certo? A gente pode conhecer como aquelas plantinhas que nascem, por exemplo, onde tem muita umidade, certo? Como o lodo, por exemplo. Então, aquelas plantinhas que nascem ao redor das outras, que são bem pequenininhas, que geralmente a gente só vê aquela parte verde. Então, ali são pequenas plantinhas. Vocês sabiam? Então, alguns, certo? Não todos, mas são pequenas plantinhas. Geralmente dá em lugares muito úmidos. E nesse caso aqui, depois que se descongela, certo? E as plantas também não crescem muito, certo? Então, e elas são utilizadas para pastoreio. E o que é pastoreio? É uma pecuária extensiva, certo? Então, ou seja, a criação de animais. Vamos lá continuar a nossa leitura. A tundra é encontrada no extremo norte do Canadá, do Alasca, da Rússia, da Noruega e na ilha da Groenlândia. Então, como eu estava falando, o lugar onde a gente encontra essa vegetação, a tundra, que no caso é encontrado já no extremo norte, ou seja, bem perto do Polo Norte mesmo, certo? Do Canadá. Lá, depois você pode olhar o mapa, aí você vai ver que lá em cima, próximo no círculo polar ártico, como nós já estudamos em geografia, naquela linha que fica próximo ao polo, então, é lá onde é a tundra, certo? E também, além da tundra, também pode ser encontrado no Alasca, na Rússia, na Noruega e na ilha da Groenlândia. Então, tudo muito ao norte do planeta, certo? No extremo norte. Muito, mas muito próximo ao Polo Norte mesmo. Bem dizer, já chegando, como a gente costuma dizer por aqui. Que é bem pertinho mesmo, certo? Então, lá é onde fica a tundra. Se vocês tiverem curiosidade para saber como é esse tipo de vegetação, vocês colocam no Google, certo? Vegetação da tundra. E vai aparecer como é, certo? E também os locais onde ela nasce. Vamos dar continuidade? Vamos agora para as florestas de coníferas. Então, as florestas de coníferas
Esse tipo de vegetação é característico nas regiões de clima frio, nas quais predominam os pinheiros, que são as coníferas, certo? Que produzem um fruto em forma de cone e tem folhas em formas de agulha, o que contribui para não acumular neve. São árvores que sobrevivem a invernos longos, extremamente frios, com neve durante a estação, toda a estação. A extração de madeira movimenta a economia nesses locais. Então, a floresta de coníferas é onde só existe onde é bastante frio, certo? Ou seja, logo abaixo da tundra, certo? Ou então acima do Círculo Polar Antártico, na Antártica, que já no sul do planeta, certo? Então, são as plantas mais conhecidas são os pinheiros, certo? Que são conhecidos como coníferas, porque os frutos têm formas de cone, são parecidos como cones, certo? E elas também têm folhas em formas de agulha, não são essas folhas mais extensas como nós vemos nas nossas plantas, por exemplo, no pé de castanhola, no pé de laranja, certo? Ou então até mesmo na jurema, apesar das folhas pequenas, mas elas são cheias, certo? Já os pinheiros não, são bem fininhas mesmo, certo? Então quando a neve cai, não segura por muito tempo, o peso faz cair. Assim é uma forma que elas têm de adaptação para não acumular a neve, assim sempre poder pegar a maior quantidade de luz possível, certo? Então, e os pinheiros, as coníferas, são plantas resistentes aos frios, certo? Elas resistem a invernos longuíssimos, certo? Ou seja, basicamente 6 meses por debaixo da neve, no frio, ou então 3 meses de neve, 3 meses de vento muito frio, só para depois esquentar, certo? E outras, como eu disse, com neve durante toda a estação, durante 4 meses, 5 meses de neve, certo? Ou seja, elas são muito resistentes ao frio. E a extração da madeira das coníferas dos pinheiros é que movimenta a economia dos locais onde elas são nativas, certo? Porque são ótimas para fabricar móveis, certo? Ótimas para fabricar casas e entre outras utilidades, certo? Mas lembre-se, deve ser feito com manejo sustentável. Tira de um canto, planta em outro, certo? Não derrubar árvores muito antigas e sempre havendo replantio, ok? E onde é que nós podemos encontrar as florestas de coníferas, certo? Podemos encontrar esse tipo de vegetação no norte da Europa, no Canadá e na Rússia, certo? Então, no Brasil nós podemos também encontrar alguns tipos de pinheiro, mas não são bem as coníferas, certo? Então, são alguns tipos de pinheiro que existem no Brasil, mas não são iguais a estes, ok? Então aqui nós temos a foto, certo, da vegetação das coníferas, ok? A gente já pode ver que aqui é na Áustria, que no caso é um país da Europa, certo? E como atividade de geografia, vocês vão responder essa atividade da página 384, as questões 1, 2 e 3, certo? Aí você pode estar se perguntando, professor, o senhor só vai passar 2 tipos de vegetação hoje para a gente? Então, somente 2, porque vocês podem ver que a aula, certo, já está dando 9 minutos. Então, imagine se eu fosse passar todos os outros hoje. Então, ia ficar muito confuso e ser muita coisa para você aprender, não é verdade? Então, vamos ficar apenas com essas 2 por hoje, certo? E nas próximas aulas eu vou passando as outras vegetações dos planetas, certo? Mas é importante que a gente vá de pouco, que é para vocês aprenderem o máximo, certo? Então essas foram nossas aulas de hoje, espero que vocês tenham gostado, certo? E se cuidem bastante. Qualquer dúvida você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me perguntar. Então, tchau, até a nossa próxima aula.